Demais News. Demais News. Entrevista. Muito bem, estão faltando agora 17 minutos para as 8 da manhã. Você acompanhando o Jornal de Mais News, e agora é hora daquela importante entrevista do dia, o nosso bate-papo, a nossa conversa esclarecedora. E a gente sempre traz temas importantes, oportunidades, esclarecimentos e entendimento para a população. E hoje nós vamos falar especialmente de aniversário. São 10 anos da RR Eisen Empreendimentos, uma empresa que é da região, é sólida, são filhos dessa terra e traz a oportunidade de construir, realizar e trazer principalmente aquele sonho da moradia e de morar bem. Mas eu recebo aqui nos estúdios o Rodrigo Eisen, Dr. Renato Eisen, e eles vão conversar com a gente fazendo esse bate-papo nessa manhã especial de terça-feira, falando sobre esses 10 anos. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao Jornal de Mais News. Obrigado, Douglas. Bom dia, Douglas. Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes. Sempre uma satisfação enorme de se fazer presente nesse ambiente que a gente é tão bem acolhido, tão bem atendido. Com certeza. Doutor Renato, seja bem-vindo também para essa nossa conversa e falar sobre esses momentos tão importantes que é a celebração desses 10 anos, né? Bom dia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes da Demais FM. É uma satisfação estar novamente aqui nesses estúdios para um bate-papo. Com certeza. Então vamos lá. Já vamos começar falando da história, né? Como é que nasceu a RR Eisen Empreendimentos? Esses 10 anos nasceu de uma conversa, de um sonho? Como é que foi, Rodrigo? Conta pra gente. Então, Douglas, a gente sempre brinca que tudo nasceu lá no Jundiá, lá na Santa Margarida, lá em Salete, interior de Salete, né? Porque vocês são filhos de Salete, da nossa região aqui, exatamente, né? Somos saletenses há muitas gerações, né? E então lá em 2014 eu me formei engenheiro civil em 2009, então trabalhei em algumas empresas, trabalhei em São Paulo, Rio de Janeiro, trabalhava com obras de construção civil de grande porte. E 2013, 2014, o mercado mudando, não era aquilo que eu queria, né? Mudar de cidade a cada 2, 3 anos, e aí apareceu a oportunidade de voltar para Salete. E aí em 2015, eu e o Renato tinha o escritório de advocacia dele, eu tinha meu escritório de projetos, então visualizamos a oportunidade no mercado de, junto da necessidade nossa de ter um ambiente mais adequado, de montar o nosso escritório, ter a nossa sede própria, a gente percebeu, tem oportunidades para construir com um olhar um pouco mais moderno, trazendo um pouco daquilo que eu já tinha percebido nas cidades grandes, nos grandes centros, exatamente, né? Então nós percebemos essa oportunidade. Olha, dá pra gente empreender. Então iniciamos com o edifício Berlim, isso lá em 2015, na cidade de Salete, na cidade na região de Salete, mesmo, né? Exatamente, onde hoje é a sede da RR Eisen Empreendimentos. É um prédio misto, comercial e residencial. Na verdade, adquirimos o terreno e aí começamos a estudar, e o negócio foi tomando corpo e fomos percebendo que não, isso é um negócio legal, é bacana, trazendo essas coisas novas daquilo que eu tinha vivenciado numa construtora de grande porte. E então que nasceu o edifício Berlim lá em Salete, isso em 2015. Entregamos ele em 2016, e aí agora é colocar para acontecer, entre outros empreendimentos, projetos menores que a gente desenvolveu nesse caminho. Em 2019 lançamos o London Residence, já bem maior, até hoje o maior empreendimento residencial de Salete. Entregamos ele em 2022. Nesse intervalo já iniciamos o projeto do Milano Home, aqui de Itaió. Alguns percalços ali no 2023, questão da enchente, a gente teve que dar uma adiada no lançamento dele. A mudança também no plano diretor do município para poder construir, né? Com essa quantidade de pavimentos, né? De andares, né? Exatamente, foi algo que também demandou, né? Um trabalho, tempo, né? Tempo, ajuste do próprio projeto em si. E, né, a gente sempre fala, né, Douglas, os ciclos dos projetos são muito longos, né? A RR Eisen Empreendimentos tem 10 anos, mas um empreendimento como o Milano Home, por exemplo, ele nasceu lá em meados de 2020 e a gente vai entregar ele em 2028. Olha então, só. Os ciclos dos projetos são muito, muito extensos, né? Então, aproveitando até esses 10 anos, né, da RR Eisen, a gente, né, fez até uma adequação na questão da marca, né, de RR Eisen incorporadora para RR Eisen Empreendimentos. Só um alinhamento, né, com mais
parecido com aquilo que a gente de fato executa, mas são as mesmas pessoas, é a mesma entrega, é a mesma equipe, o mesmo time, né? Com certeza. E é muito importante a gente ter uma marca com pessoas daqui, com um know-how gigantesco, como vocês têm, tanto na área da construção, como também na área do entendimento do que é legal, do amparo para as pessoas, do amparo de uma construtora, de uma empresa que tem empreendimentos e tem uma solidez, e principalmente as pessoas precisam dessa segurança, né, doutor Renato? Então, tudo isso vocês cuidaram com muitos detalhes importantes e com muito carinho para que as pessoas que adquirissem não tivessem uma dor de cabeça ou um problema, né? Isso Douglas, a nossa proposta sempre foi: vamos construir alguma coisa como se fosse para nós morarmos. Perfeito. Não vamos construir de qualquer forma, não, vamos construir como se nós fôssemos nos sentir bem em casa, acolhidos nesse empreendimento. E claro, somando-se a isso também vem toda a questão legal, toda a questão burocrática, toda a questão jurídica envolvida. Não foi simplesmente, vamos lançar, vamos construir, temos o projeto e vamos pôr ele em prática. Não, existe todas as fases burocráticas, legais, licenças ambientais, autorização, a própria incorporação, para que a pessoa que compra isso, que recebe isso, ela tem uma garantia, uma segurança jurídica. Perfeito. Que esse empreendimento ele está dentro das normas exigidas. Não, e é muito importante, eu acho isso tão pertinente, porque a gente costumeiramente vê conversas, principalmente no litoral, né, de pessoas que caíram na armadilha, né? Compraram um prédio que ele mal tinha lá o bate-estaca ou algumas estacas lá aparecendo e de repente sumiu. Então, olha como é importante isso. Vocês foram cuidar da incorporadora, né? Para poder ter esse amparo, para poder comercializar, para poder ter uma estrutura. E uma das coisas que já me chamou a atenção é que desde o London, em Salete, o visual dele é muito bonito, né? E todas as pessoas que adquiriram e que moram lá falam muito bem dos detalhes, dos acabamentos, do capricho. Realmente uma obra bonita e moderna, né? Isso, essa parte do moderno, da parte de engenharia, é o Rodrigo que é o responsável, que corre atrás. Mas como foi falado no início, nós queremos alguma coisa que a pessoa se sinta bem, como se nós fôssemos morar nesses imóveis. Perfeito. E agora falando também sobre o Milano Home, que está aqui, né? A gente passa ali agora, a gente já vê ele saindo, tomando muito corpo, né? Tá na nova fase agora da construção do Milano Home, né, Rodrigo? Isso mesmo, Douglas. Pertinho daqui, 100 metros 100 metros aqui dos estúdios. A gente deu a passada na obra, o pessoal já tocou, a gente, deixa a gente trabalhar. Então a gente está chegando na laje do quarto pavimento, então a estrutura está começando a tomar corpo, né? O início sempre é um pouco mais lento, até que os trabalhos vão se alinhando. A própria fundação em si é um serviço muito demorado. Até porque é uma obra que praticamente o que ela aparece para cima, ela tem que ter para baixo de solidez, né? Sim, a gente teve aí 5, 6 meses de trabalho nas fundações. Olha também só. Associado a um período de chuvas, e quando está na fundação não tem muito o que fazer, né? Mas agora já estamos caminhando para a laje do quarto pavimento, então ela começa a aparecer um pouco mais e vai se tornando cada vez mais rápida, né? Até porque os 3 primeiros pavimentos são os pavimentos de garagem, as utilidades, salão de festas, academia, pub, piscina. Então tem todas essas comodidades, são os pavimentos maiores. A gente entrando nos pavimentos tipo, então a obra também vai ser muito mais rápida. Visualmente ela vai crescer bem mais rápido a partir de agora. Que bacana. E falando nisso, vocês também estão projetando agora algo incrível para comemorar esses 10 anos de oportunidade em termos de promoção, de facilidade para poder adquirir uma das poucas unidades que ainda está sobrando no Milano Home, é isso? Isso mesmo, Douglas. Hoje a gente tem aí 67% das unidades comercializadas. É um número muito expressivo, né, para a fase que ela está na obra, porque menos de um ano. Isso, a gente tem 8, 9 meses de obra, né, do lançamento, né? É considerado ainda a fase de lançamento, a gente tem um número, né, desse tamanho já de vendas, isso é muito importante. E aí, para justamente comemorar esses 10 anos, junto com a nossa equipe comercial, com o Felipe. Felipe, assessoria imobiliária, né? Isso. Felipe Souza.
A gente decidiu então, vamos fazer um movimento aí para disponibilizar algumas unidades em condições diferenciadas de prazo, né? Então, quem tem interesse pode entrar em contato com o Felipe Souza, assessoria imobiliária, ele tem todas as condições lá e tem jogo, tem negócio justamente para comemorar esses 10 anos da RRAs Empreendimentos. Isso válido aí pro mês de julho, né? Então, essa promo agora é para comemoração dos 10 anos no mês de aniversário. Julho, exatamente, né? No mês de julho. Então, o pessoal tá com dúvida, gostou do projeto, mas será que alcança, não alcança a pagar? Entre em contato com o Felipe que esse é o momento, essa é a oportunidade ainda de pegar unidades, né, com valores ainda diferenciados. Com certeza. E com condições diferenciadas de prazo. E como faz a diferença de você ter a chance de comprar um imóvel nessa fase, né? Na planta, na fase da construção, você consegue adquirir com um valor bem diferenciado e até a entrega da obra ele já valorizou bastante, né? Sim, isso é um número bem interessante que a gente tem. Isso, Douglas, o que nós prezamos também é que a pessoa que compra na fase de lançamento, na fase inicial, ela também tem que ter a sua valorização por acreditar na obra, por acreditar no empreendimento. Então ela tem a sua valorização muito maior do que aquela pessoa que vai deixar para comprar o imóvel apenas quando ele estiver pronto. Olha que bacana, né? E vocês têm mais ou menos, eu sei que é uma pergunta um pouco difícil, mas vocês têm mais ou menos uma projeção de quanto que é comprar na planta ou comprar nessa fase da construção até a entrega da obra, mais ou menos quantos % ela chega a valorizar? Ô Douglas, assim, um número, né, cabalístico, né? Que nós temos e de experiência dos outros empreendimentos, que é o quanto que o CUB aumentou, que essa, né, digamos, é uma correção. Sim, a correção e mensal, a própria valorização que nós damos na tabela, que é aquilo para beneficiar quem comprou inicialmente, né? A gente fala aí de pelo menos 30-35%, né? Então, em alguns casos, chega até 40-50%, né? Tem gente que fala em 100%, mas não, isso não é uma realidade. Aí ou tá muito barato ou tá muito caro no final. Mas eu avalio como um bom número, porque afinal de contas vocês deram um prazo de 48 meses para entregar a obra, né? Era a fase do projeto. Isso. Então você imagina, se você tiver de 30 a 40% de valorização em 48 meses, é um número expressivo, né? Exatamente, e considerando que tu não precisa desencaixar aquilo no início, tu vai pagando ao longo desses 48 meses, né? Perfeito, exato, você não desembolsa de uma vez só, né? Sim. E você ainda tem esse 30 a 40% de rentabilidade, eu acho fantástico. E agora, para a gente encerrar, então, eu gostaria que vocês também dessem aquele recado importante para o pessoal e agradecesse, né, os parceiros, as pessoas que tiveram ao longo dessa caminhada desses 10 anos junto com vocês, desde família, a equipe, os parceiros, a própria equipe que está trabalhando nas obras, a todo mundo que viveu esse sonho junto com vocês. Afinal de contas, 10 anos é uma história e uma história mostrada com obras e empreendimentos que estão aí, né? Já tem pessoas morando, trabalhando, vivendo aquelas estruturas, e agora esse sonho aqui que já está numa boa fase, já em andamento. Douglas, sem sombra de dúvidas, iniciar esse agradecimento para nossa família. Com certeza. E o Renato são irmãos, né? São irmãos, né? Mas a família, a esposa, os filhos, né? Quando a gente chega em casa um pouco tenso do trabalho, né? E também fala, né? Tá tudo bem na vida, quer arrumar um problema, vai tocar uma obra. Isso é o que a gente faz no dia a dia, né? Então, agradecer nossa família por essa compreensão, esse entendimento, né? Os parceiros, a gente busca, né, sempre trazer parceiros da região, da cidade, isso desde o início, lá desde o primeiro empreendimento. Então, muitas pessoas já forneceram material, mão de obra pra gente, e principalmente nossos clientes, né? Com certeza. Desde lá do início acreditaram lá no primeiro empreendimento, os que acreditaram nesse empreendimento que está acontecendo agora, e os muitos próximos que virão, porque a nossa ideia é justamente permanecer aqui e continuar trabalhando e desenvolvendo a nossa região, porque foi opção nossa permanecermos aqui. É muito fácil ir para o litoral, não, a gente quer permanecer aqui. Com certeza. Quer desenvolver a nossa região, que é onde nós vivemos, essa qualidade de vida tão boa, né? Então, um agradecimento mais que especial, né, para os nossos clientes e também toda a nossa equipe que está agora lá trabalhando. Espero que estejam ouvindo a demais. Com certeza. E todos aqueles que passaram, né,
né, junto com a gente pelos outros empreendimentos. Com certeza. Doutor Renato, obrigado também, parabéns para vocês por esses 10 anos, né? E os seus agradecimentos também por esses 10 anos de história da RR Ais e Empreendimentos. Isso, Douglas. Agradecer principalmente a família, né? Que sempre nos aguentou e nos aturou quando estávamos... O nosso para-choque, né? Exatamente, as situações não são sempre um mar de rosas, elas favoráveis, com certeza. As situações que existe o estresse, né? E agradecer a todos os parceiros aí que colaboraram conosco e que continuam colaborando. Com certeza. E nós da Demais FM queremos parabenizar vocês por esses 10 anos da empresa, a família de vocês, a equipe, os clientes, os parceiros, o próprio Felipe, que é um baita de um parceiro de vocês, né? Tá junto nessa caminhada da assessoria para as vendas, né? Com muita credibilidade, com muita responsabilidade. E também parabenizar e dizer que a gente é muito grato por vocês, aquilo que você falou, Rodrigo, investir na região. Vocês investiram em Salete, construíram em Salete, estão construindo em Itaió. É muito fácil, né? A gente vê a vitrine e ir para o litoral. Mas e as pessoas que acreditam na nossa região? Eu sou um fã, eu sou amante da nossa região, do nosso Alto Vale, principalmente aqui onde a gente mora. Eu amo essa terra, eu amo esses lugares, e quando eu vejo pessoas que nem vocês acreditando como eu acredito na cidade, na região, eu fico extremamente orgulhoso. Então, muito obrigado, parabéns pela visão de vocês e por acreditar na nossa terra, assim como eu acredito. Muito obrigado e parabéns por esses 10 anos. Muito obrigado, Douglas. E que o Papai do Céu continue abençoando vocês, as famílias de vocês e os empreendimentos com muita prosperidade. Muito obrigado, Douglas. Pra gente é uma satisfação enorme participar disso aqui e ouvir essas palavras de ti, sempre é algo que nos enche de orgulho e nos motiva a justamente, né, continuar trabalhando em busca desse desenvolvimento que tanto a gente fala e tanto a gente quer que aconteça aqui na nossa região. Com certeza. E logo nós teremos novidade, né? Não era para falar, né? Mas a gente deixa escondidinho, né? Vamos deixar. Estamos estudando. Como é que a gente fala assim, né? Vocês querem saber qual é a novidade? Vão aguardar um pouquinho. Gente, obrigado, ótimo dia para vocês, viu? E logo a gente vai fazer também uma reportagem junto aí na obra do Milano Home para mostrar aí para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores sobre esse projeto, a fase que ele já tá. Logo vem aí uma reportagem da Demais FM com a RR Ais em Empreendimentos. Obrigado, ótimo dia para vocês. Agora, 8 horas em ponto, é hora de trazer a